O que ele fez naquele quarto, ninguém jamais poderia imaginar. Era para ser só um trabalho, mas o que começou como um favor virou um campo minado emocional. E quando a verdade veio à tona, já era tarde demais. O nome dele era Henrique, e eu não deveria ter deixado ele entrar. Mas como dizer não, quando a porta da casa nem era minha, e minha mãe já o havia contratado para fazer a reforma do escritório? Eu me chamo Caio. Tenho 26 anos, estudo direito, moro com minha mãe em um bairro antigo de Porto Alegre. Um bairro calmo. Calmo demais. Tão calmo que às vezes parece parado no tempo. E foi nesse cenário que tudo aconteceu. Henrique apareceu numa terça-feira de manhã, com o sol mal saindo entre as nuvens. Chegou de van, tirou as ferramentas com precisão e seriedade. Não olhou muito para ninguém. Era objetivo, direto. "Bom dia", ele disse, como se não quisesse puxar papo. Eu o observei pela janela, enquanto fingia ler um artigo de jurisprudência. Havia algo nele que não combinava com a paisagem da casa. Ele carregava um peso. Dava para ver nos gestos, nos silêncios, um tipo de rigidez que não vinha só do corpo. Quando nos cruzamos pela primeira vez no corredor, foi rápido. Um olhar, um movimento de cabeça. Mas teve algo ali. Alguma coisa travou no ar. Eu senti. Ele fingiu que não. O trabalho começou e, nos primeiros dias, Henrique mal falava. Chegava cedo, focado. Fazia o serviço e sumia. Mas eu, curioso, comecei a aparecer. Trazia café, fazia perguntas soltas. "Tá precisando de algo? Muito trabalho hoje?" Coisas neutras, mas observava cada detalhe. Com o tempo, fui aprendendo que ele era casado. Com uma mulher chamada Rosana. Tinha 2 filhos. Família bonita. Ele disse uma vez, sem emoção. Aquilo ficou na minha cabeça. Como alguém fala da própria família sem cor, sem calor? Henrique nunca olhava muito nos olhos. Sempre firme, sempre profissional. Mas quando me via se aproximando, havia um segundo de hesitação. Algo que ele tentava conter, mas escapava. Eu percebia. Foi num sábado que tudo mudou. Minha mãe tinha saído cedo para visitar uma amiga no interior. A casa estava vazia. Eu estava na cozinha quando ouvi passos no corredor. Henrique, sozinho, com a camiseta suada, vindo buscar algo na despensa. Trocamos um olhar. Eu sorri. Ele hesitou. "Quer água?" Perguntei. Ele aceitou. Pegou o copo. Nossas mãos se tocaram por um segundo. Um segundo que durou mais do que deveria. E ele percebeu. Eu percebi. Foi ali que a tensão virou real. Henrique deu um passo para trás. "Valeu", disse, seco. Virou as costas e voltou ao trabalho. Mas não era mais o mesmo. O silêncio entre nós agora era carregado. E tudo o que era apenas gesto técnico passou a ter outro peso. Nos dias seguintes, tentei manter distância, mas era inútil. Eu estava preso naquele jogo. Eu queria entender o que ele escondia. Por que tanto silêncio? Por que tanta dureza? Na segunda-feira, ele chegou mais tarde, com o rosto cansado, um semblante abatido. Não falou nada, mas durante o almoço, sentado no quintal, ele me chamou com um aceno de cabeça. Minha mulher descobriu mensagens, coisa de trabalho, mas ela surtou. Eu fiquei em silêncio. Ela acha que eu tô traindo ela. E tá. Ele não respondeu. Só me olhou. Um olhar longo, pesado. E naquele momento, eu soube. O que estava em jogo ali era maior do que um flerte. Era um homem inteiro em ruína. Alguém tentando manter uma vida que já estava quebrada. Nos dias seguintes, ele ficou estranho. Nervoso. Impaciente. Bateu uma porta. Quebrou um azulejo por descuido. Pediu desculpa. Disse que não estava bem. Eu não insisti. Mas tudo ficou claro na quarta-feira à tarde. Henrique recebeu uma ligação. Atendeu no corredor. A voz dele mudou. "Não dá para esperar. É cirurgia urgente, Simone. A tia não vai aguentar." Ele desligou. Sentou no degrau da escada, a cabeça entre as mãos. Eu fui até ele. "Quer conversar?" "Não é conversa. É dinheiro. Ela precisa operar. Eu não tenho como pagar."
Henrique respirava fundo, tentando não chorar, mas estava no limite. E se eu ajudasse? Ele levantou os olhos. Não, Caio, não me coloca nessa. Não tô colocando. É um empréstimo. De verdade, silêncio. Longo. Ele levantou, me encarou. Você não sabe onde está se metendo. E voltou pro quarto. Mas naquele instante, algo entre nós quebrou. O muro caiu. E tudo mudou. No dia seguinte, ele chegou mais cedo. Trocamos poucas palavras. Mas no fim da tarde, quando terminou de limpar os materiais, ele apareceu na porta do meu quarto. Sobre ontem, se ainda valer, eu aceito. Meu coração disparou, mas eu fingi calma. Claro que vale. Ele assentiu. Nada mais. Só um boa noite e se foi. Mas eu sabia. Aquela porta não estava mais fechada. Quando ele voltou naquela noite, algo nele já não era o mesmo. Ele tinha aceitado a ajuda. Mas o que mais veio junto com esse sim? Naquela noite, depois que Henrique disse, eu aceito, nada foi dito. Mas tudo estava claro. Ele não pediu detalhes. Não quis saber valores, nem prazos. Foi como se o peso da necessidade tivesse sufocado qualquer orgulho. E, de certa forma, sufocou mesmo. Porque no dia seguinte, ele já não era o mesmo. Mais calado, mais contido, mas ao mesmo tempo, mais presente. Quando nos víamos pela casa, ele me encarava com mais firmeza, como se quisesse entender o que exatamente tínhamos acordado, mesmo sem termos dito nada. Na sexta-feira, transferi o valor que ele precisava para a cirurgia da tia. Fiz isso sem alarde. Mandei um print e escrevi apenas, feito. Ele respondeu horas depois com um obrigado seco. Mas eu sabia o que aquilo significava. Ele não era do tipo que agradecia com palavras. Ele mostrava de outras formas, e começou a mostrar. Naquela mesma semana, ele começou a se demorar mais na casa. Ficava até depois do expediente. Dizia que precisava terminar uns acabamentos. Eu fingia acreditar. Ele fingia que não sabia que eu fingia. Era um jogo silencioso. Certa noite, minha mãe saiu para uma reunião de ex-colegas. Eu fiquei na sala lendo. Henrique ainda estava no andar de cima, colocando os puxadores da porta nova. Quando ele desceu, parou na porta da sala. Tá lendo o quê? A primeira vez que ele puxou o assunto. Processo penal. Monografia. Ele assentiu. Puxado. Mais puxado é entender as pessoas. Ele riu de canto. Um som curto, raro. Depois entrou. Sentou do outro lado da sala. Ficamos em silêncio por uns minutos. Mas não era um silêncio vazio. Era denso, quase vivo. Você acha que fez certo? Ele perguntou sem me olhar. Em te ajudar? É. Não sei, mas faria de novo. Henrique respirou fundo. Encostou a cabeça no encosto do sofá. Eu tô quebrado, Caio. Por dentro. A frase caiu como uma confissão. E era. Eu não respondi. Só me aproximei devagar. Sentei do lado dele. Perto, mas sem tocar. Ele virou o rosto. Nossos olhares se encontraram. E naquele momento, sem mais palavras, soubemos. Não tinha mais volta. Henrique se inclinou. Lento. Como quem ainda luta contra algo, mas já perdido. Nossos lábios se tocaram. Um beijo contido, pesado. Não de paixão, de urgência. Depois disso, o silêncio voltou. Ele se levantou, pegou a mochila e foi embora. Eu fiquei, e pela primeira vez em muito tempo, dormi mal. Nos dias seguintes, nada foi dito. Mas ele voltou sempre. E cada vez que ficávamos sozinhos, a tensão aumentava. Um toque de ombro aqui, um encostar sem querer ali. Até que virou hábito. A casa da minha mãe, com seus muros altos e corredores antigos, virou cúmplice. Testemunha muda do que se passava entre nós. Quando o relógio batia 9 da noite e ela já dormia, Henrique aparecia. Às vezes no corredor, às vezes na varanda, às vezes no meu quarto. Ninguém sabia, ninguém podia saber. E mesmo assim, nada era simples. Ele parou de responder. Sumiu por 2 dias. E quando voltou, não era mais o mesmo. O que começou como entrega virou silêncio. E o que ele disse depois me desmontou.
2 dias sem mensagem. 2 dias em que ele simplesmente sumiu. Henrique, que até então aparecia como um relógio, mesmo nas noites silenciosas, parou de responder. Eu escrevi. Esperei. Nada. Nenhum. Tô bem. Nenhum. Não posso falar agora. Nada. Na primeira noite, achei que fosse o cansaço. Na segunda, o desespero começou a dar sinais. Na manhã do terceiro dia, ele apareceu. Mais cedo do que o habitual. Chegou com passos pesados, expressão fechada. Nem olhou para mim. Cumprimentou minha mãe, entrou direto, foi pegar as ferramentas. Fingi indiferença, mas por dentro, a inquietação me devorava. Esperei até ela sair para o mercado. Quando o silêncio tomou a casa, fui atrás dele. Henrique, a gente precisa conversar. Ele parou, mas não se virou. Agora não. Então quando? Não sei. A resposta me cortou. Tão direta, tão fria. Você sumiu, eu fiquei preocupado. Não precisava. Claro que precisava. Depois de tudo que aconteceu entre a gente, você acha que eu ia fingir que nada mudou? Henrique largou a chave de fenda na bancada. Finalmente me encarou. Você sabia que isso era complicado. Eu sabia que era verdadeiro. Ele desviou o olhar. Rosana achou mensagens. Do banco. A transferência. Senti o gelo subir pela espinha. E o que ela disse? Fez um escândalo. Perguntou de onde veio. Quem era você? Eu neguei. Mas ela tá desconfiada. Muito. E o que você quer que eu faça agora? Finja que a gente não existe? Eu quero... tempo. A palavra me acertou como um soco. Tempo? Eu tô no meio de um furacão, Caio. Minha tia no hospital. Meus filhos confusos. Minha mulher surtando. Eu tô tentando manter minha cabeça no lugar. E eu? Henrique suspirou, pesado. Você é parte disso. Parte do que me tira o chão e do que me dá chão. Mas eu não sei como lidar com isso agora. Henrique, eu tô aqui. Sempre estive. Mas você me afasta como se eu fosse um erro. Talvez seja isso mesmo. Um erro que eu não consigo parar de cometer. Silêncio. Longo. Cortante. Se for assim, melhor a gente parar por aqui. Eu disse, tentando manter a firmeza. Mas minha voz já tremia. Ele assentiu. Não tentou impedir. Não disse nada. Só voltou ao trabalho. Como se nada tivesse acontecido. E eu voltei para o meu quarto, com a sensação de que tinha perdido algo que nem cheguei a ter por completo. Ele voltou. Dias depois. Bateu a porta como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele disse ali destruiu tudo o que ainda restava entre nós. A última conversa com Henrique me deixou um gosto amargo na boca. Eu disse que era melhor acabar, esperando, no fundo, que ele me contradissesse. Mas ele apenas assentiu. Depois disso, o vazio. Nenhuma mensagem, nenhuma aparição, nada. Mas aí, quase uma semana depois, ele apareceu de novo. Era uma noite abafada. Eu estava na varanda, tentando respirar fundo e não pensar. O portão rangeu, e lá estava ele, com a mochila no ombro, os olhos baixos. Podemos conversar? Minha primeira vontade foi dizer não. Mas a curiosidade, a saudade, a raiva, tudo se misturou. Você tem 3 minutos. Henrique suspirou. Eu errei. Eu achei que conseguiria lidar com tudo sozinho. Achei que te afastar era proteger nós dois. Mas só piorei tudo. E agora voltou por quê? Porque minha vida desabou. Essas palavras me gelaram. Rosana me expulsou de casa. Disse que sabe, não perguntou, só afirmou. Joguei minhas coisas num saco. Meus filhos viram tudo. E o que você quer de mim? Não sei. Um lugar para pensar. Um ombro. Um silêncio que não me esmague. Você me deixou sozinho quando eu mais precisava. Eu sei. Mas agora, não tenho mais onde me esconder. Olhei para ele por um longo tempo. Era o mesmo Henrique, mas agora com os ombros mais curvados, o olhar mais vazio. Você não pode simplesmente desaparecer, me tratar como erro e depois voltar esperando que eu seja teu porto seguro. Eu não espero nada, só precisava dizer. Ficamos ali, em silêncio,
Depois, ele virou as costas e saiu. Mas na manhã seguinte, ele estava de novo no quintal, trabalhando, como se nada tivesse mudado. Minha mãe já começava a desconfiar. Comentava que Henrique parecia diferente, mais abatido, ela dizia, mas não perguntava muito, e eu também não oferecia respostas. A rotina voltou, ele trabalhava, eu estudava, e o silêncio entre nós era constante. Mas numa tarde, depois que minha mãe saiu, ele entrou na sala e jogou tudo no chão. Ferramentas, palavras, o que restava da armadura. Eu tô me divorciando oficialmente. Ela entrou com o pedido. Sentei, surpreso. Eu não queria isso. Não assim. Mas não tem mais como voltar. Ele falou dos filhos, do medo de perdê-los, do caos, da culpa, das noites em claro. E você, Caio, eu penso em você o tempo todo, mas tenho medo. Medo de virar de novo um prisioneiro, de me jogar num novo lugar sem saber se é seguro. Eu não sou Rosana. Eu sei, mas eu ainda sou Henrique, e tô perdido. Ele se aproximou, tocou minha mão. Você foi o único lugar em que eu me senti eu mesmo, e isso me apavora. Eu respirei fundo. Tudo em mim queria abraçá-lo, dizer que ia ficar tudo bem, mas eu aprendi. Você precisa se resolver sozinho, Henrique, porque eu não vou me afundar para te salvar. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos, mas não chorou. Apenas ficou ali, com a mão sobre a minha, até que o silêncio dissesse o que ele não conseguia dizer. O dia em que ele foi embora, eu nunca vou esquecer. Não teve grito, não teve cena, só um olhar, um último olhar, e o silêncio que selou tudo. Ele veio até mim na noite seguinte. A mesma varanda, o mesmo silêncio, mas agora, com um peso diferente nos ombros. Caio, ele começou. A tia vai ter alta, mas precisa de acompanhamento constante. Meus filhos, tão confusos, e eu tô de pé, mas mal. Esperei. Recebi uma proposta de trabalho em Minas, um amigo antigo, um lugar tranquilo, perto de onde minha tia morava. Lá eu teria apoio e paz. Meu coração travou. Você vai embora? Preciso, Caio. Eu queria que fosse diferente. Queria te levar comigo, mas seria egoísmo. Eu não sei nem quem eu sou ainda. E você? Merece alguém inteiro. Fiquei em silêncio. Não confiava na minha voz. Você foi a pessoa mais honesta comigo, a única que viu quem eu era por dentro. Eu não posso te arrastar comigo nesse recomeço. Seria injusto. E o que a gente viveu, vai apagar? Jamais. Ele se levantou, parou na porta. Eu vou sentir sua falta todos os dias, mas preciso fazer isso. Naquela noite, eu não dormi. Na manhã seguinte, acompanhei ele até a rodoviária. Nenhuma palavra no caminho. Ele colocou a mochila no bagageiro. Voltou-se para mim. Me abraçou forte. Obrigado por ter me visto. Obrigado por ter deixado eu ver. E então ele se foi. As semanas seguintes foram 50. Voltei a estudar como nunca. Mergulhei nos livros, nos códigos, nas aulas. Usei a dor como combustível. Cada parágrafo lido era uma tentativa de seguir em frente. Minha mãe perguntou por ele, uma ou duas vezes. Disse que gostava do jeito calado dele. Eu apenas dizia que o serviço acabou. Mas dentro de mim, ele não acabou. Henrique ficou em cada silêncio da casa, em cada canto onde a gente dividiu olhares, toques, dúvidas, em cada lembrança. Mas já não era dor, era respeito. Soube meses depois que ele estava bem. A tia se recuperava. Os filhos estavam com ele nas férias, e ele parecia mais leve, e isso, de algum jeito, me trouxe paz também. Eu percebi que nem todo amor precisa virar história de casal. Às vezes, ele vira lição, vira espelho, vira ponto de partida. Henrique me ensinou que amar alguém também é deixar essa pessoa ir, e que, às vezes, a maior prova de amor é não insistir. Hoje, sigo minha vida. Estágio novo, faculdade no fim, e um coração que aprendeu a não implorar para ser amado, mas a esperar ser escolhido, com vontade, com clareza. Se eu me arrependo? Nunca.
Eu vivi algo real, intenso, humano, e isso ninguém me tira.